O que temos na tela? Ele, o sempre providencial Kim Paim. Kim Paim. Temos aí o Kim Paim. O que o Kim Paim andou aprontando aí, Riso? É sempre bom ver o Kim Paim reagir a alguma coisa e reagir ao que a reação do Kim Paim, porque a gente sempre se diverte, o mínimo é divertido. Ontem a gente reagiu aqui na live que o Marçal deu uma pequena cutucadinha no Carluxo. Tá. E em seguida o Carluxo foi na Twitter da família Bolsonaro e deu a cutucada no Marçal. Certo. E agora o Kim Paim, que é o porta-voz do Carluxo, exatamente, que é volta a falar sobre o caso. Vamos lá então. Tá com o seu fone aí? Deixa eu botar o fone aqui, porque vamos ouvir o Kim Paim. Deixa eu arrumar aqui. Então, pronto, bora. Pessoas estão se deixando tomar pelo sentimento, puramente, estão ficando cegas pelo emocional. A coisa não pode ser assim, gente. O fato do Nunes não ser um cara bom não pode transformar o Marçal no ídolo. O Marçal pode se transformar numa alternativa. Para um pouquinho aí, Riso. Antes de terminar, eu sei que o vídeo é curtinho, mas veja que coisa interessante, né? A gente falava isso lá atrás. Que curioso. Lá em 2018, a gente falava isso sobre o Bolsonaro. Sim. Não é engraçado? A gente fala assim, gente, mas espera, olha só, não é porque esse fulano aí, né, porque tá tudo ruim, porque o PT é terrível, porque as opções que a gente tem não são lá essas coisas, que a gente vai se entregar na mão de um sujeito que não tem capacidade de conduzir o país. Gente, a gente falava isso, eu falei isso várias vezes em 2018. Já falei, eu tenho uma coluna, estamos na 2 aqui, eu tenho uma coluna na Gazeta do Povo, vocês já sabem disso. Se vocês olharem a minha coluna de 2018, vocês vão ver vários artigos meus dizendo a mesma coisa. Um deles, inclusive, lembrei agora o título, é chamado É Urgente Ter Paciência. E eu evoco Fausto lá, o grande Fausto do Goethe. Na verdade eu peguei o filme do Murnau, né, que acho que é de 1916, se eu não me engano, o filme Fausto. E eu falo disso lá. Eu escrevi vários artigos falando sobre essa questão. Olha, vocês estão se entregando emocionalmente a um sujeito que não tem capacidade de conduzir o país. Isso aí vai dar errado. A gente não pode ter pressa. A gente não teve pressa até agora. Até agora, a direita era um clube do livro, eu falava. Era uma coisa assim, a gente se encontrava e ficava falando, conversando, articulando, aprendendo, lendo os livros que iam sendo publicados no Brasil. E muitos livros conservadores e liberais foram publicados no Brasil nos últimos, 20 anos. Então a gente estava se apropriando de uma bibliografia, organizando o nosso pensamento, se organizando enquanto grupo. Né? Então, assim, eu costumo chamar de natimorta à direita, que nasceu morta, porque nem deu tempo de se estabelecer e já ruiu. Mas veja, isso era dito em 2018. Isso que o Kim Paim está falando agora sobre o Marçal, para salvar a pele do bolsonarismo, certo? Que é isso que ele está fazendo. Sim. Né? Ele é um porta-voz do Carluxo, porque o Carluxo é o guardião do legado da família, certo? É o Carluxo que é o cara que segura ali, que tenta... né, manter o legado do pai intacto. E o Kim Paim é um emissário do Carluxo. Então, o que ele está falando agora, o que ele está pedindo agora, o que ele está aí fazendo uma crítica e tal, e está tentando restabelecer, entre aspas, uma ordem dentro do bolsonarismo, né, ou daquelas pessoas que apoiam e acompanham o Bolsonaro e tal, e que estão se deixando seduzir pelo Pablo Marçal, é o que a gente dizia lá em 2018. Ou seja, as pessoas são as mesmas. São ávidas por serem seduzidas por esse tipo de pessoa. Por esse tipo de discurso fácil. Porque é um discurso fácil. É um discurso de simplificação. É um discurso de tentar resolver todos os problemas com uma formulazinha mágica. Com você ficar mitando na internet. Era isso em 2017, 2018. O Bolsonaro virou o tal do mito por isso. Ele é alguém que apareceu nas redes sociais, porque ele já era um político antigo, já de 30 anos de mandato. Então ele aparece nas redes sociais como alguém que enfrentava a esquerda, mas o enfrentar a esquerda do Bolsonaro era mais ou menos aquilo que o Pablo Marçal fez no primeiro debate para a prefeitura. Mitar.
Entendeu? Provocar, ser o cara que vai fazer discursos ousados a respeito dos seus adversários políticos. Que vai ser violento na sua agressividade, agressivo na sua, como é que se fala? Na sua maneira de falar, na sua maneira de confrontar o adversário. O Bolsonaro era isso lá atrás. E aí, aquelas pessoas que não estavam doentes da cabeça na época, falaram, gente, peraí, isso aí vai dar errado. Todo mundo falou, quer dizer, todo mundo falou não, né? Eu falei, o MBL falou, né? Eu estive em muitas lives do MBL em 2019, da época do Derrete, em que ele ficava batendo no Bolsonaro com live, com gente xingando a gente o tempo todo. Eu participei de várias naquela época lá, eu lembro bem disso. Então, isso é antigo já, a gente falava disso antes. Então, o Kim Paim falando isso agora como se fosse uma grande surpresa para ele, que as pessoas que estão no entorno do Bolsonaro se comportam desse jeito, é no mínimo disfarçatez, né? Então continua aí, Rizzo, só pra gente ver esses 10 segundos finais aí. Tudo bem. Coloca ele é minha alternativa, ele é o meu candidato, ele é melhor que o Nunes. Mas o que tá acontecendo, existe um movimento que é uma idolatria cega ao Marçal. Pessoa... Pois é. É verdade. É uma idolatria cega ao Marçal. Eu concordo com você, ô Kim Paim. Concordo. Obrigado pela sua análise brilhante que você fez. Eu concordo com você. O problema é que as pessoas que estão agora idolatrando o Marçal eram as mesmas que estavam idolatrando o Bolsonaro há 2 anos atrás. O problema é que essas pessoas, né, como diz o apóstolo Paulo, acho que é o Timóteo, as pessoas não aguentam ouvir a verdade. Né? Estou usando aqui uma metáfora do texto bíblico. Né? As pessoas têm comichão nos ouvidos, como disse o apóstolo. Elas têm comichão nos ouvidos, não querem ouvir a verdade e saem correndo atrás de falsos mestres. Certo? Então assim, o Bolsonaro era um falso mestre das pessoas, um falso mestre político, e o Marçal é um outro falso mestre político. Então assim, infelizmente vocês vão ter de lidar com isso. Porque vocês têm o público mais vulnerável e volúvel da política brasileira. Ele é vulnerável porque ele não tem nenhuma defesa, ele é intelectualmente despreparado para as coisas que aparecem do nada e tentam seduzi-los. Vocês lembram muito bem, vocês que estão assistindo a gente aqui, vocês lembram muito bem, naquela época do alvoroço, se o Bolsonaro ia decretar o estado de sítio ou não, as pessoas assim com a emoção aflorada, chorando, fazendo vídeos, a cada alarme falso de artigo 142, de estado de sítio, que as pessoas achavam que o Bolsonaro ia decretar, já gravavam um vídeo, começava a chorar, ai, agora vai, ai, Bolsonaro decretou, ai, meu Deus, isso aqui. Gente adulta. Gente velha no sentido de assim, adultos de 50, 60 anos, chorando, achando que o Bolsonaro tinha decretado o estado de sítio e ia resolver o problema na base da ditadura. Essas pessoas, elas são vulneráveis porque elas não têm capacidade intelectual e emocional para resistir a esse tipo de sedução. E elas são volúveis. Por quê? Porque elas vão pulando de galho em galho. Elas vão abandonando um ídolo e indo para outro. Abandona um e vai para o outro. Abandona um e vai para o outro. E assim vai seguir. Porque essas pessoas são assim. Porque nós temos, de novo, um problema de educação. É uma mistura de desespero, porque o Brasil é uma pocilga, então as pessoas ficam desesperadas para tentar resolver os seus problemas, com uma ansiedade de resolver isso rápido. Porque nós temos a tal da cultura do jeitinho. As pessoas vão acochambrando, aí aparece um doidão, vai atrás, aparece outro doidão, vai atrás, porque cada um que aparece é o que vai resolver todos os problemas. E ninguém resolve nada. Não resolve nada. O que foram os 4 anos de governo Bolsonaro? Nada. Nós não temos nada hoje aqui. Certo? Pode aparecer aí alguém que gosta do Bolsonaro no chat e ficar falando, não, a lei da liberdade econômica, não sei o que, ficar falando coisas assim que são muito pontuais que o governo conseguiu fazer, apesar do Bolsonaro, e não por causa dele. Então, a gente segue do mesmo jeito. Por isso que eu disse, numa das primeiras lives que eu fiz aqui, tem até um corte desse no meu Instagram, que assim, o bolsonarismo precisa passar. Para que a direita se estabeleça e cresça e tal. Precisa passar isso aí.
essa coisa emocional de seguir um líder, né, carismático precisa passar. A direita brasileira precisa se consolidar racionalmente. E para se consolidar racionalmente, precisa se consolidar imaginativamente. Falta à direita brasileira aquilo que é muito, muito, muito básico. E que um autor conservador dos mais fundamentais da modernidade, chamado Russell Kirk, fala. O que falta na direita brasileira é aquilo que o Russell Kirk, emprestando um termo do Edmund Burke, chama de imaginação moral. Falta à direita brasileira imaginação moral. Por isso ela fica delirando com Bolsonaros, com Pablos Marçais. Gente que estava há 3, 4 anos atrás pagando de intelectual, lendo Eric Voegelin, para no momento seguinte se deixar seduzir por um político que o Eric Voegelin criticava na obra dele. É espantoso. Mas é um problema de imaginação moral. A gente precisa passar por isso, atravessar isso. E o único grupo político que tem hoje condições de ajudar as pessoas a atravessar isso é o Movimento Brasil Livre. Não tem mais ninguém. Desculpa, tá? Desculpa. Não tem mais ninguém. Vocês podem ir aí, dar um giro por aí e ver se tem. Quem tem uma revista como a Valete? Quem tem uma academia como a Academia Valete? Quem tem as lives, os vídeos, as análises que a gente faz aqui? Quem tem? Ninguém tem. Então, assim, é isso, tá? É isso. Hoje, pode ser que amanhã mude, e até faço votos que isso se amplie. Mas hoje, atualmente, o único grupo político que tem capacidade de ajudar as pessoas do nosso campo político a saírem dessa letargia, dessa tendência à idolatria política, é o Movimento Brasil Livre. Então não tem jeito, né? Então é aqui que está o negócio. Então por isso que você tem que ajudar, por isso que você tem que entrar no clube, né? Já temos 3 clubes aí, obrigado por quem entrou. Por isso que vocês têm que estar engajados nisso. Porque o que a gente faz aqui, a gente faz pensando nesses problemas, né? Em resolver esse tipo de problema que vários tiveram a oportunidade de resolver ao longo do tempo e não resolveram, não quiseram. Não quiseram. Quiseram ficar vendendo curso, quiseram ficar lançando o livro, que hoje você lê o livro da pessoa, você lê o livro é contra a pessoa, porque a pessoa escreve um livro e no momento seguinte ela assume uma postura que o livro dela criticava. Tem vários da direita brasileira que estão assim nessa situação hoje. Você lê o livro da pessoa, fala, peraí, mas o que essa pessoa é hoje é o que o livro dela criticava. Tem vários nessa direita, na nova direita brasileira, que estão nesse caminho aí. Por isso que eu dou graças a Deus, Riso, de não ter lançado o meu livro até agora. Eita. Ele tá se demorando, e ele tá se demorando porque eu tenho medo de falar bobagem. Mas ele vai sair. Ô, louco. Certo? Então é isso. Tem muita gente hoje que tá dentro do bolsonarismo hoje, que você vê o que o sujeito escrevia. Bom, o Constantino é um desses. Certo? Não precisa ir muito longe, não. Sim. Você pega os textos do Rodrigo Constantino, os vídeos dele até 2019, eu não preciso nem falar aqui porque vocês sabem, vocês estão cansados de saber isso. Ele é um exemplo talvez mais categórico disso, mas tem mais gente. Tem mais gente nessa. Então assim, é aqui que você vai encontrar maneiras de ultrapassar isso aí. É aqui.